Obrigada, Deus, por mais um amanhecer na tua presença. Obrigada pelo ar que respiro. Obrigada, Senhor, pela minha família, pela dádiva de ser mãe, de ser avó. Obrigada, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo teu olhar de misericórdia. A Bíblia disse: em tudo dai graça. Dai graça, dai graça. Até nos momentos difíceis da nossa vida, dai graça. Agradece a Deus. Que a palavra do Senhor também vai dizer que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes as coisas começam a pender para o outro lado, a dar errado em algo que a gente fez, que a gente deseja, mas dai graça, dai graça. Hoje é essa palavra forte, grandiosa que vem dos céus. Dai graça a Deus por tudo, irmãos. Por tudo. Porque para tudo Deus tem um propósito. Ele sabe o porquê de muitas coisas. Às vezes tem coisas na nossa vida que a gente não entende, né? Mas com o passar do tempo a gente vai entender. E a gente murmura, reclama, pergunta a Deus porquê desse sofrimento, o porquê dessas coisas que têm acontecido, que está acontecendo na nossa vida, desses atrapalhos, né? E tudo mais. Lá na frente, vem a resposta de Deus, né, irmãos? Deus sabe o porquê de tudo. O porquê que nós estamos passando por tudo isso. É verdade? Então dai graça, irmão. Não murmure, porque Deus não se agrada, né, da murmuração. Deus não se agrada de quando a gente começa a murmurar, reclamar. Não, irmãos. Deus sabe. Não cai uma folha no chão se não for na direção de Deus. Se não for na dispensação do Pai. Então, quando você for provado, em vez de você murmurar, de reclamar, de querer colocar Deus contra a parede, dai graça. Agradeça. Diga: Senhor, não sei por que eu estou passando essa luta. Eu não sei o porquê dessa luta. Eu não sei o pra quê de tudo isso. Mas o Senhor é a resposta. Mas mesmo assim, na luta, nas provações, te dou graça. Te dou graça. E peça força a Deus, que Deus vai te dar força para superar. Mas na frente você vai entender o porquê daquilo tudo. Muitas das vezes é um livramento que Deus tem nos dado. É algo que a gente quer tanto. Mas lá na frente Deus está vendo que tem laço. Deus está vendo que tem armadilha. Aos nossos olhos, quando a gente olha, quando a gente mira o nosso olhar para onde a gente quer, para a direção que a gente quer, a gente está vendo tudo perfeito. Mas Deus vê o que tem no escondido. Deus vê o que está por trás de tudo isso. Porque, irmãos, aonde tem laço, o diabo não vai mostrar que tem laço, não. Ele vai mostrar tudo bem, que aparentemente está tudo bem, vai dar tudo certo. Deixa você confiante, mas quem conhece a gente é Deus. Quem sabe se vai dar certo ou não é Deus. Então, ore ao Senhor. Não faça nada sem orar a Deus, não faça nada sem pedir direção ao Espírito Santo de Deus. Não faça, irmãos, porque você vai quebrar a cara. Você vai quebrar a cara. Então, ore ao Senhor e pergunte: Deus, aos meus olhos eu estou vendo que isso vai dar certo. Aos meus olhos eu estou vendo que isso aqui é bom. Mas eu quero saber aos teus olhos. O que é que o Senhor está vendo? O que é que o Senhor está vendo em oculto que tem lá na frente que eu posso me atrapalhar, cair em laço, cair em armadilha? Né, irmãos? E às vezes até laços de morte, que não dá para voltar atrás. Mas Deus, Ele nos avisa antes, né? Peça a Deus para Deus colocar a mão em tudo que você for fazer, irmãos. Apresente a Deus. Não queira ser sábio aos seus próprios olhos, não. Né? Peça a sabedoria que vem de Deus. Porque Deus, Ele sabe o que é bom, o que é bom e o que é ruim para nós. Ora, se nós somos mãe, né? Tem mãe, tem pai. Não vai aconselhar o filho para fazer nada de ruim. Para ele não ver. Pai nenhum, mãe nenhuma quer que ele se complique. Então ele vai aconselhar. E vai dizer que aquilo ali não vai dar certo. Filho, sai desse caminho. Esse caminho não vai dar certo. Esse caminho vai te levar para um caminho de morte, para um caminho difícil, para laço. Sai desse caminho. E às vezes o filho não escuta e segue o seu próprio caminho, a sua própria direção. Não ouve pai, não ouve mãe, não ouve conselho, não ouve a Deus. E aí vai quebrar a cara, vai se atrapalhar. E se atrapalha, viu, irmão? Acredite. Acredite. Então, os conselhos do seu pai, da sua mãe, ouça.
Muitas das vezes Deus fala através do seu pai e da sua mãe. O Espírito Santo de Deus fala. E eles trazem conselho para você e você não quer ouvir. Aí você vai se atrapalhar, você vai chorar mais tarde, você vai sentir a dor, o gosto do amargo, porque muitas das vezes, aos nossos olhos, aquilo ali é prazeroso, né? Mas o fim, ele é amargo como fel, como diz a Bíblia. Então, irmãos, não queira fazer as coisas de você mesmo, agir de você mesmo, não. Peça a Deus discernimento, peça o Espírito Santo de Deus, que vá guiando você. E Deus dá livramento, Deus é bom. Às vezes a gente está andando em um caminho, o Senhor diz, ó, não vai por esse caminho não, vai por outro caminho, desvia, pega outra rota. Aí a gente obedece a Deus. E quando a gente não obedece, paga preço. Paga preço, irmãos. Deus diz na palavra dele que Deus se agrada mais do obedecer do que do sacrifício, viu? Não adianta sacrifício sem obediência. Deus não recebe. Então obedeça a Deus, Deus se agrada mais. Quando a gente obedece é para o nosso próprio bem. É para a gente não se atrapalhar, não cair em cova, não cair em laça, não cair em armadilha. Amém, irmãos? Os caminhos de Deus é bom. Quando a gente anda nos caminhos dele, a gente não se embaraça com coisas dessa vida. A gente não deixa que as coisas desse mundo venham sugar a gente, venham atrapalhar a gente, venham paralisar a gente, não. Se pegue com Deus, irmãos. Às vezes a gente vê um caminho que aos nossos olhos parece bom, mas não é. É caminho de morte, é caminho de treva, é caminho que vai te arrastar para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para os atrapalhos dessa vida, porque é que tem muitas pessoas se desviando dos caminhos de Deus, porque está dentro da casa de Deus, mas não ouve a voz de Deus. Está dentro da casa de Deus, em corpo presente, mas o coração e a mente e os seus caminhos estão distante dele. Então, é isso, né? Que a gente possa ouvir mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, que a gente venha andar nos caminhos de Deus e obedecer a palavra dele. Porque eu já passei por muitas coisas, por muitas dificuldades, né? Quando eu não andava nos caminhos de Deus, porque eu não ouvia a voz do Espírito Santo, eu também não entendia muito, né? Mas hoje que eu entendo, irmãos, eu procuro, pode chegar, quem quer que seja, e diga assim, ó, Cida, faz assim, ó, esse negócio faz assim, vai dar certo. Não, não. Enquanto o Espírito Santo de Deus não falar, enquanto Deus não me encaminhar, enquanto Deus não agir, enquanto Deus não me der a resposta, eu não saio. Pode ser quem for. Pode ser minha filha, pode ser minha mãe, pode ser minha família, pode ser amigo, pode ser quem for. Não, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque Ele sabe o que tem lá na frente, o caminho de atrapalho que tem lá na frente. Ele sabe o que pode me fazer desviar. Ele sabe o que tem ali, né, irmãos? Então, vamos ouvir mais a voz do Espírito Santo de Deus. Pra gente não se embaraçar, pra gente não tropeçar, né? Porque Salomão pediu a Deus, não riqueza, não ouro, não prata, não bens. Pediu a Deus o quê? Sabedoria. E é o que eu peço a Deus. Deus, eu não te peço riqueza. Eu não quero enriquecer, irmãos. Falar a verdade. Nunca tive essa ambição de enriquecer, mas peço a Deus sabedoria. Peço a Deus discernimento. Para mim não deixar ser enganada mais por ninguém. Porque você com a sabedoria de Deus, pedindo a Deus entendimento, né? Deus vai quebrar todos os laços que vinham à tua frente. Deus vai te dar sabedoria para você saber resolver qualquer tipo de situação, qualquer tipo de negócio. Tanto no mundo espiritual como no mundo físico. Então, irmãos, quando a gente pede sabedoria a Deus, os negócios passam a dar certo. As coisas passam a se multiplicarem. Deus, quando Ele governa a nossa vida, dificilmente a gente vai se atrapalhar, irmãos. Dificilmente. Viu? Quando a gente ouve a voz do Espírito Santo de Deus. Então, não peça riqueza. Não seja ambicioso, não seja ambiciosa. Peça sabedoria. Peça entendimento, porque aí vem, junto com a sabedoria, vem a paz. Vem o amor de Deus, vem a esperança, vem o socorro, vem o refrigério, né? Vem tudo de bom. Então, Deus é bom em todo tempo. E o Espírito Santo de Deus, quando Ele governa a nossa vida, tudo passa a dar certo. Não se esqueça disso, irmãos.
Não se esqueça disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu aprendi muito com as pancadas da vida. Eu aprendi muito com as coisas que, com o sofrimento, tudo que eu passei, irmãos. E olha, Deus permite, viu? Deus permite que a gente sofra, que a gente padeça, que a gente quebra a cara, que a gente acha que não tem saída, porque Ele nos prova para depois nos aprovar. É assim que Deus faz. Ele nos prova em todas as áreas da nossa vida, né? Na área da enfermidade, dos negócios, né? Às vezes vem a tribulação e a gente acha que não vai vencer, mas se você tem Deus de verdade, você vai vencer. Eu venci, irmãos. Eu sou prova disso. Passei por tantas provas, por tantos momentos difíceis na minha vida. Mas Deus me aprovou. Deus me deu vitória. Aí você pergunta, aí você não passa mais por prova? Passo? Com certeza. Mas com Deus é mais fácil da gente vencer. Com Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Com Deus a gente supera, a gente vence, a gente luta, a gente tem força de lutar, de vencer. A gente cai, mas a gente levanta, a gente tropeça, mas a gente levanta, né? Então, irmãos, eu aprendi a não olhar para as dificuldades, para as coisas que têm me acontecido de errado. Não. Eu aprendi a olhar para Jesus. Eu digo, se eu estou passando, mas eu não vou permanecer, né? Deus vai me ajudar. Então o foco é Jesus, irmãos. Se você não tem Jesus, você pode ter a vida financeira boa, você pode ter tudo de bom e do melhor, como muitas pessoas têm por aí. Mas você olha para a vida das pessoas, não tem Jesus, irmãos. Então aquilo ali não adianta. Eu prefiro viver a vida que eu tenho hoje, mas tendo a paz de espírito, tendo descanso e repouso na minha alma, tendo a presença do Senhor, tendo a presença do Espírito Santo me guiando, do que ter uma vida de luxo, ter uma vida boa, mas não ter Jesus. Porque sem Jesus não adianta, irmãos. Não adianta, não adianta. Então, peça a Deus sabedoria, peça a Deus paz, peça a Deus saúde, né? Porque dessa vida a gente não leva nada. Não vamos levar nada, irmãos. Nada, nada, porque caixão não tem gaveta. Entendeu? E mesmo se tiver gaveta, para onde a gente não vai levar nada. E mesmo se alguém colocar alguma coisa no nosso túmulo, vai adiantar de quê, irmãos? A gente não vai usufruir de nada disso. Então leve. A Bíblia diz que nós vamos levar as nossas boas obras. Então procure fazer coisas boas, fazer o bem, plantar coisas boas, semear semente boa. E é isso, irmãos. É isso, o meu aconselhamento. Eu estou falando, mas a palavra vem de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E não se deixe ser enganado. Glória a Deus.